Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou gravar o devocional com vocês. E hoje, gente, começou a terceira semana. E a terceira semana, ó, é Deus de Milagres. E aí, gente, eu vou fazer hoje que nem eu fiz no devocional passado. Eu vou ler 2 capítulos hoje. Por quê? Porque os temas são muito parecidos, um dos temas, na verdade, são muito parecidos com o que eu com o devocional que eu já fiz aqui pro canal. Então, eu vou ler 2 capítulos, porque um complementa o outro, né? E como eu já disse, um dos capítulos, que no caso é o primeiro da terceira semana, que nós estamos hoje no dia 15. E o título, gente, ó, é aquilo que eu falei com vocês, ó. É um título que eu já falei bastante aqui, nos devocionais que eu fiz aqui no canal, que é mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E ela começa falando assim, ó: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Esse versículo, gente, eu até cheguei a comentar no devocional passado, que esse versículo, ele se refere muito à eternidade, né? Porque aquilo que nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, que nosso coração, né, não chegou a penetrar no nosso coração, é que Deus tem preparado para os que o amam. Então esse versículo ele tem a ver com a eternidade, né? Que é aquilo que a gente, como ser humano, né, não viu, não ouviu, e a gente sequer imagina, é o que Deus preparou para nós na eternidade. Mas a gente pode, né, como eu já falei no devocional passado, usar para os dias de hoje também esse versículo. Que muitas coisas mesmo que Deus tem preparado para nós muitas coisas que Deus tem preparado para nós aqui na Terra mesmo, a gente não consegue imaginar, sabe? A gente não consegue ver com os olhos humanos, porque são coisas sobrenaturais, né? São as bênçãos sobrenaturais que Deus tem preparado para nós, bênçãos espirituais. Então a gente não consegue realmente imaginar, porque está além da nossa capacidade humana. E aí ela começa aqui dizendo assim, ó: eu me aproximo do Senhor intencionalmente. Enquanto levanto meu coração, minha voz para Ele, não estou apenas falando palavras. Oro para que eu possa conhecer Cristo habitando em meu coração através da fé. Ele é para mim mais conforto do que posso suportar, mais alegria do que eu estou preparada para receber, mais paz do que eu poderia entender. A gente sabe que quando a gente se aproxima de Deus em oração, a gente não pode chegar como se fosse um ritual, né, gente? Só repetindo palavras. A gente precisa ser intencional, sabe? Quando a gente ora. E a gente precisa realmente estar com o nosso coração ligado, sabe? Ligado com Deus. Porque senão a gente vai ser como se a gente estivesse falando meras palavras, sabe? Até a gente usa um termo, né? Que é a oração vai passar do teto. Se você não tiver, se você não orar intencionalmente e você não se entregar totalmente naquele momento, né, de oração, como eu já falei aqui no canal também, se você não se render totalmente a Deus no seu momento de oração, você não vai conseguir ter essa profundidade com Deus, entende? Então o momento de oração não é um momento só de você falar mesmo, como eu já falei aqui também, num momento de oração você não precisa ter palavras bonitas, falar eloquentemente, entende? É só você abrir o seu coração, você se render, você ser sincero com Deus e ser intencional, sabe, naquilo que você... Olha, gente, aqui passa... Eu já falei com você que hoje eu tô gravando devocional no meu quarto, porque o Nicolas está de férias. Então, fica fazendo barulho ali, né? E aí eu tô gravando aqui no quarto, porque ele tá ali na sala assistindo TV, então pra não ficar o barulhento, eu tô gravando aqui. Só que aqui, gente, o meu quarto é de frente pra rua. E essa rua aqui que eu já falei com vocês, é uma rua que liga os bairros aqui, gente. Então tem barulho de carro o dia inteiro. Então, se vocês escutar aí, vocês relevam. E pra orar, você não precisa ter palavras bonitas, nada disso. É simplesmente você ser sincero com Deus, ser intencional, abrir o seu coração e saber com quem você tá falando. Que você tá falando com um Deus que tudo pode e um Deus que realmente ele te escuta e ele pode resolver o seu problema, independente qual seja. Ela continua aqui, ó: ora para que eu possa conhecer Cristo habitando em meu coração através da fé, né? Então, aquilo que a gente já falou aqui no canal também sobre conhecer a Deus, né? Então, quando a gente ora,
quando a gente tem essa vida de oração, a gente conhece a Deus realmente como Ele é, né? E isso é possível através da fé, né, gente? Porque, inclusive, sobre o versículo, né? A Deus a gente não viu, né? Então, assim, com nossos olhos carnais, a gente não vê Deus. A gente só vê com nossos olhos espirituais. Então, só é possível conhecer Deus através da fé. E você só vai conhecer Deus se você tiver uma vida de oração, né? De intimidade com Deus. Ele é para mim mais conforto que eu posso suportar, mais alegria do que estou preparada para receber, mais paz do que eu poderia entender. E é aquele versículo, né, gente, que diz a Bíblia que Deus, Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento, né? Não é a paz do mundo. Então, tudo isso que ela tá falando, né? Sobre a alegria, sobre o conforto, sobre a paz, são coisas que Deus traz e não são coisas desse mundo, gente. São coisas que só Deus pode trazer para nossa vida, que eu também já falei aqui no canal sobre isso. Ele deseja que você adentre na plenitude da vida abundante que tem preparado para você. E é isso, gente. Nós só vamos ter vida abundante quando a gente tiver, né, essa intimidade com Deus e essa vida de devoção, né, a Deus, e quando a gente conhecer a Deus de verdade, saber quem Ele é, e que a gente vai viver essa vida abundante que Ele tem preparado para nós. É só através da fé, é só através da oração e só através de você realmente conhecer a Deus, de fato, que você vai conseguir viver essa plenitude de vida que Deus promete para nós. Essa vida abundante é Ele que tem preparado para nós. Então, se a gente não buscar a Deus, a gente não vai viver os planos que Deus tem para nossa vida. Não sei se tenho palavras para expressar verdadeiramente qual é a jornada que Deus está te levando. Mas é tão alta que você não consegue estar acima dela, tão baixa que você não pode passar por baixo dela, tão ampla que você não pode contorná-la. É um oceano insondável e avassalador. É um oceano de amor incomparável. Então, gente, a gente não consegue, né, comparar, a gente não consegue ter a dimensão do que Deus tem preparado para nós. Como eu já falei, né, com a nossa mente humana, nossa visão humana, a gente não consegue ver o que Deus tem preparado para nós. Mas é aqui que ela fala, né? Ela não tem como expressar. Só que é um oceano insondável, é avassalador, é um oceano de amor incomparável. Então, quando você conhece a Deus de verdade, sabe quem Ele é, tem essa intimidade com Deus, você vai conseguir ter essa profundidade, sabe, com as coisas de Deus. E é muito além, né, igual o título diz, do que a gente pode pensar ou imaginar. Porque é além da nossa capacidade humana, gente, é sobrenatural. Então, assim, a gente não consegue, gente, ter noção, sabe, do que Deus tem preparado para nossa vida, porque é algo, né, igual ela falou, é avassalador. Então, você só vai saber se você viver, sabe? Você só vai sentir tudo isso se você ter essa experiência com Deus, se você viver uma vida de comunhão com Deus. Aí ela coloca em Efésios 3, 16 e 19. Oro para que com as suas gloriosas riquezas eles fortaleçam no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, esse versículo, né, gente, ele já diz tudo que eu acabei de falar, né, com vocês. Que é só através, né, de você conhecer a Deus, através de Jesus e do Espírito Santo, é que você vai compreender, né, igual fala aqui, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do que é você ter realmente uma vida do que é você ter uma vida com Deus, de quem Deus é, do que Ele é capaz de fazer, né, e só através do Espírito Santo que você vai poder conhecer, né, igual fala aqui, ó, que você vai poder compreender tudo isso. Se você não tiver essa intimidade com Deus e você não tiver o Espírito Santo te fazer compreender as coisas de Deus, você não, humanamente, sabe, você não consegue compreender, né? Porque, como eu já disse, vai além da compreensão humana, né? Só através do Espírito Santo que você vai conhecer quão grande é o amor de Deus, né, de Jesus pelas nossas vidas. Há um fluxo inesgotável desse amor que flui do trono de Deus. Por isso, peço ao Espírito Santo que o ajude a não limitar a sua expectativa, a experiência que você teve com Ele até agora.
Então, gente, como eu falei já aqui também, né, no canal, no devocional. Quanto mais você busca, quanto mais você se aprofunda, mais Deus se revela para você. E então, assim, não existe limite, entende? É igual fala aqui, né? Quanto mais você busca Deus, mais você se aprofunda nele. Quando você busca Deus, é uma fonte inesgotável, gente. Nunca vai acabar, entende? Você nunca vai se saciar, no sentido de que você sempre vai querer buscar mais a Deus. Quanto mais você buscar, quanto mais se aproximar de Deus, quanto mais você tiver essa vida com Deus, e quanto mais você conhecer quem Ele é, mais você vai querer de Deus, entende? Porque é inesgotável, gente, né? Então, mais fome e sede de Deus você vai ter, quanto mais você buscar a Deus, né? E o Espírito Santo, ele vai nos guiando para que isso aconteça. Inclusive, a experiência na minha vida mesmo, pessoal, de que quando eu comecei a ter minha vida com Deus, meu tempo com Deus, me aprofundar em conhecer a Deus, em estudar a palavra, eu tenho percebido que o Espírito Santo, ele tem dirigido as minhas orações. Porque a Bíblia diz, né, que a hora não recebe porque a gente pede o mal, todas as vezes, né? Só que o Espírito Santo, ele nos ensina a orar. Se a gente pedir para o Espírito Santo guiar a nossa vida, guiar nossas orações, ele vai guiar nossas orações, ele vai dirigir nossas orações. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que você não fale, o Espírito Santo, ele sabe levar até a Deus as nossas orações, mesmo sem palavras. Ele entende. Então, ele também nos dirige, sabe, para orar da maneira certa. E isso tem acontecido muito comigo, porque eu tenho pedido isso a Deus, para Ele me dirigir, né, através do Espírito Santo, para que eu possa orar da maneira certa. Então, assim, muitas das vezes eu tenho orado até versículos, sabe, bíblico. Vem à minha memória, assim, alguns versículos, e eu começo a orar em relação, sabe, aquele versículo, aquela palavra, e depois Deus começa a confirmar, através da palavra, através de pessoas, aquela oração, sabe? Então, e Deus usa aquela oração que eu fiz, Deus usa aquele versículo que eu fiz na oração para responder a minha oração. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Vou contar uma experiência rápida aqui. Uma vez, acho que eu já contei aqui no canal, uma vez eu tava orando e eu comecei a pedir o efatá de Deus na minha vida. Só que na minha mente eu pensei que o efatá significava já, né? Tipo, a pressa do Senhor. E aí depois Deus usou uma pessoa para falar sobre isso, né? Que ela viu uma pessoa e ela viu o céu se abrindo, né? E as nuvens formavam a palavra efatá. E eu sabia que era Deus falando comigo, porque eu tinha orado, né? Como eu falei com vocês, eu tinha feito uma oração e usado essa palavra. E a pessoa falou assim, a pessoa falou que Deus estava abrindo portas, porque o efatá significa abra-se. E depois até Deus usou uma pessoa do nosso convívio mesmo para dizer que Deus estava abrindo portas, né? Na minha vida, aqui na minha casa, portas dentro de outras portas, que é exatamente o que essa outra irmã tinha falado, quando ela disse que tinha visto o céu se abrindo e a palavra efatá. Ela falou que era um tempo de Deus abrir portas. Então a palavra efatá significa abra-se. Só que quando eu orei, no meu entendimento, eu achava que significava já. E eu nunca orei assim, gente. Eu nunca usei essa palavra nas minhas orações. Então, assim, vocês entendem que já é o Espírito Santo me direcionando. Por quê? Porque é como se já tivesse ligado no céu. É algo que já estava ali liberado, né, sobre a minha vida. Né? Deus já tinha liberado sobre a minha vida, só que o Espírito Santo trouxe para o meu coração, para me orar em relação a isso, para que fosse liberado aqui na terra, entende? Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, né? Então, assim, eu acredito que Deus já tinha liberado sobre a minha vida, e era só para eu ligar na terra aquilo que Ele já tinha liberado sobre mim, entende? E tem acontecido isso, gente, várias vezes, sabe? Sempre que vem uma palavra no meu coração, ou um versículo que seja, que eu oro, muitas vezes eu acho que eu tô orando por mim mesmo, sabe? Tipo, vou orar, pedir, porque a palavra de Deus, ela tem poder, né, gente? Então, quando você liberar a palavra, as coisas acontecem, né? Porque a gente sabe que a palavra de Deus tem poder. Então, às vezes eu uso versículos da Bíblia,
porque eu sei que a palavra de Deus, ela pode muito em seus efeitos, né? Ela tem poder, como eu já falei. E às vezes eu acho que é eu mesmo que estou orando assim, né? Em relação, né? Eu estou usando aquele versículo porque porque eu acho que é um versículo, às vezes, que se encaixa naquele momento que eu estou vivendo. Não sei se vocês estão me entendendo, gente. Mas depois eu vejo que não foi, sabe, só isso. Não era algo meu, que vinha só de mim. Era o Espírito Santo que estava trazendo à minha memória aquele versículo, aquela palavra, para que essa chave fosse virada na minha vida, entende? Então eu tenho vivido muito isso, essa experiência, né, de que quando você ora, né, igual começou aqui o capítulo, quando você ora e não são meramente palavras, mas você sabe para quem você tá, você sabe com quem você tá falando, você sabe o poder que ele tem, quem ele é, Deus, através do Espírito Santo, ele vai te direcionar para você orar da maneira certa, sabe? Para você liberar para sua vida aquilo que ele já liberou para você, entende? Então é muito sobrenatural, por isso que ela diz aqui, né? Por isso que diz no versículo, né? Que só através desse conhecimento, dessa intimidade, através do Espírito Santo, que você compreende a largura, a profundidade das coisas de Deus, porque é o Espírito Santo que começa a revelar para você. Deus, ele já tem preparado, né, muitas bênçãos para nossas vidas. A oração, gente, ela é uma chave que abre portas. Então, através do Espírito Santo, né, ele nos libera essa chave para que a gente possa abrir as portas das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Capítulo 16, o título é o que Deus deseja realizar em sua vida é grande. Gente, eu vou ler aqui rapidinho porque já tá ficando grande já o devocional. Preparem-se também agora aqui e vejam essa grande maravilha que o Senhor fará diante de vossos olhos. 1 Samuel 12:16. O Senhor está fazendo um convite profético para realizar algo grandioso em sua vida. Ele está esperando por sua resposta, então comece a sonhar. Sonhe os sonhos de Deus. Ele usará qualquer um que disser sim para esse convite. E então, gente, é o que eu já falei, né? Deus, ele tem coisas grandes preparadas para nossa vida, né? Além do que a gente pode realmente pedir, pensar e imaginar. E aí a gente tem que dizer sim para Deus, sabe? A gente tem que estar disponível para viver os planos de Deus. E para isso a gente tem que abrir mão da nossa vontade, dos nossos planos, para viver os planos de Deus. Igual ela falou, comece a sonhar, sonhe os sonhos de Deus. Então, quando a gente ora, a gente tem que pedir para o Espírito Santo alinhar a nossa vontade com a de Deus, nossos sonhos com os sonhos de Deus, para que a gente possa viver os planos dele na nossa vida, sabe? Não nossos planos nem a nossa vontade. E é o que ela diz, né? Ele usará qualquer um que disser sim para esse convite, que ele está sempre nos convidando para realizar grandes coisas na nossa vida. Só que para a gente viver, a gente precisa aceitar o convite dele, entende? Então, assim, como que você aceita o convite dele? Aceitando a vontade dele para sua vida, os planos dele para sua vida, entende? Se rendendo totalmente a ele. Jó 9:10 declara que ele é o Deus que faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar, que é o que eu já falei, né, gente? Que Deus tem preparado para nós, né? Nem chegou ao nosso coração, porque a gente não consegue, igual fala aqui, né? A gente não consegue esquadrinhar, a gente não consegue ter noção, né, do que Deus tem preparado para nós, porque, né, com a nossa capacidade humana a gente não consegue imaginar o que ele tem preparado para nós. A revelação está fluindo espécie rápida. O Senhor diz: fixe os seus olhos em mim e eu vou compensar o tempo perdido por sua antiga vergonha, dor e desgraça. Eu vou lhe dar uma recompensa dupla. Gente, quando a gente entrega nossas vidas, né, para o Senhor, entrega o nosso coração, nossas vontades para o Senhor, ele traz restauração para a nossa vida, sabe? É ele que vai alinhar a nossa vida, ele que vai nos aperfeiçoar e ele que vai trazer restauração e a restituição, né? Porque quando ela diz aqui que Deus vai compensar o tempo perdido pela antiga vergonha, pela dor e desgraça, eu vou lhe dar uma recompensa dupla. Então isso é restituição. Então, quando a gente se posiciona em Deus, quando a gente decide viver a vontade de Deus e os planos que Ele tem para nossa vida, Ele traz essa recompensa, entende? A restituição que Deus traz para nossa vida. Então, tudo aquilo que foi perdido, Ele restitui, inclusive o tempo, né? Eu tenho vivido essa estação, gente, onde eu tenho pedido muito para Deus resgatar o tempo que eu perdi, sabe? Porque quando a gente não está posicionado em Deus, a gente perde tempo.
sabe? Deus, ele não se atrasa, só que a gente atrasa. Muitas coisas que Deus tem pra nossa vida, a gente atrasa. Muitos planos que já era, sabe, muitas coisas que já era pra gente estar vivendo em Deus, a gente não tá vivendo muitas vezes porque a gente atrasou, porque a gente não se posicionou, porque a gente não obedeceu. Entende? Porque Deus, ele tem pressa em fazer o que ele tem, né, pra fazer em nossas vidas e nos dar o que ele tem preparado pra nós. Só que a gente precisa estar disponível, igual já, né, a gente acabou de ler. A gente precisa aceitar o convite, a gente precisa estar disponível e buscar ver, né, essa vontade dele para nossa vida. Então, enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não se posiciona e não começa a fazer a vontade dele, a gente não vive o que Deus tem preparado para nós. Então, a gente perde tempo, sabe? A gente começa a perder tempo. Mas como Deus é um Deus que ele não deve nada para ninguém, ele é um Deus bom, quando você se posiciona, ele resgata esse tempo que você perdeu. Olha como Deus é maravilhoso, sabe? A gente perde muito tempo, né, se distraindo com tantas coisas, em vez de, né, em vez da gente focar em viver aquilo que Deus tem para nós. Mas quando a gente se posiciona, a gente se arrepende, né, de viver para nós mesmos e começa a viver a vontade de Deus, ele ainda restitui, ele resgata esse tempo que a gente perdeu enquanto a gente estava cego espiritualmente, sabe, vivendo da nossa maneira. Então, assim, vale muito a pena. E quanto mais cedo a gente aceitar o convite do Senhor para nossas vidas, quanto mais cedo você aceitar a vontade de Deus para sua vida, mais rápido as coisas vão acontecer. Que é o que ela vai continuar falando aqui, ó. Esta é a estação da aceleração divina. Então, quanto mais rápido você se posiciona, mais as coisas acontecem, gente. Vem um tempo de aceleração na sua vida. Entende? Então, assim, não perca tempo, sabe? Eu nasci num berço evangélico, só que, assim, eu passei por um processo muito grande até eu entender isso. Que era melhor eu viver, sabe? Eu me entregar à vontade que Deus tinha pra minha vida. Não querer fazer do meu jeito e fazer a minha vontade. É muito difícil, gente. Eu tenho vivido isso ainda. Eu ainda tô nesse processo, sabe? Da dependência de Deus e de não fazer a minha vontade, querer fazer do meu jeito, né? E não é fácil. Só que é só assim, gente, que a gente consegue viver a vontade de Deus pra nossa vida, sabe? É entregando nossa vida ao Senhor e vivendo a dependência dele e em obediência. E através disso, quando as coisas começam a acontecer, né? Porque primeiro vai vir um processo, né, gente? De alinhamento, de aperfeiçoamento, onde Deus vai colocar a gente na posição que Ele quer. Então Ele vai trabalhar em nós primeiro, né? Para que tudo isso aconteça, para que a gente viva os planos dele para nossa vida. Então, assim, a partir disso que vai vir a aceleração. Que vem um tempo de aceleração. Depois que Ele alinha todas as coisas, que Ele nos prepara, sabe? Que Ele nos molda, que vem esse tempo de aceleração. Só que, assim, quando as coisas começam a acontecer, gente, é tudo muito rápido, né? Tem uma frase que a Viviane Martinello, né, uma pregadora conhecida aí, ela fala muito que demora muito pra Deus fazer de repente. Por que demora muito? Porque o processo pra gente chegar onde Deus quer é muito demorado. Não é dias não, gente, são anos mesmo, sabe? Demora. A gente vê até nos personagens bíblicos que Deus tinha um grande propósito, grandes coisas pra realizar através da vida deles. Os processos foram de anos, né? José, Davi, muitas pessoas, foram processos longos. Só que, assim, da noite pro dia, Deus muda o cativeiro, Deus muda a história dessas pessoas. Então é por isso que demora muito, né, que é o processo para Deus fazer de repente. Por quê? Porque quando ele vira essa chave, gente, é rápido. Então daí as coisas começam a acontecer, sabe, uma atrás do outro. As coisas vão rompendo, entende? Mas para isso acontecer, você precisa, né, fixar os seus olhos no Senhor. Você precisa fazer a vontade de Deus. Você precisa se permitir ser moldado por Deus, ser aperfeiçoado por Deus. Você precisa se tornar essa pessoa, né, que Deus quer que você seja. Fazer o que Deus quer que você faça, para que chegue esse tempo de aceleração na tua vida, onde Ele vai trazer essa recompensa dupla, onde Ele vai transformar sua vergonha, né, em honra e sua tristeza em alegria, e onde Ele vai restituir o tempo que foi perdido. Então, para você viver a restituição para você viver a restituição, você tem que viver, gente, o processo primeiro e também a restauração.
né? E Deus, eu acredito que Deus, ele restaura primeiro, né? E depois ele restitui. Então ele nos restaura primeiro, alinha, né, a nossa vida, restaura a nossa vida, restaura o nosso casamento, né? Restaura aquilo que precisa ser restaurado primeiro, para depois ele vir com a restituição. Então você precisa passar pelo processo. Não tem como Deus restituir o que você perdeu, seja tempo, seja, né, na vida financeira, na vida emocional. Não tem como Deus restituir se você não passar pelo processo, né, da quebra, do esmagamento e depois da restauração. Entende? Essa é a estação de aceleração divina. Ó, nada é impossível para aqueles que creem. O que Deus deseja fazer em sua vida é realmente extraordinário. O Pai quer se manifestar, tornar-se algo para você com o seu amor e poder cada vez que buscar mais. Então é isso, gente. Cada vez que você buscar a Deus, né, buscar conhecer a Deus, mais ele vai revelar o amor dele por você, mais ele vai revelar o poder dele para você, né, e o que ele tem, igual ela fala aqui, né, para fazer nas nossas vidas é extraordinário. E só que para isso, né, gente, a gente tem que nos aprofundar, né, como eu já falei, em conhecer a Deus, buscar ele mais e mais, porque cada vez que, né, porque quanto mais a gente busca, mais a gente recebe. Ele tem uma nova revelação de si mesmo para lhe mostrar cada vez que for a sua presença, e vai operar milagres grandiosos em sua vida. Ele é o Deus de milagres e pode fazer infinitamente mais do que você pedir, pensar ou sonhar. Efésios 3:20. Por isso, alinhe seus sonhos aos sonhos de Deus e ele surpreenderá você. Por isso que é o que, gente, hoje colocar os dois capítulos juntos, porque no segundo capítulo ela finalizou, né, com o tema do primeiro, que eu comecei o devocional aqui com vocês, né, que é o versículo, né, que Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pede ou sonha. E é isso, gente, né, quanto mais a gente busca a Deus, busca fazer a vontade de Deus, mais ele se revela a nós, né, mais ele revela quem ele é, o poder dele, o amor dele para nós, e ele nos direciona em tudo, como eu já falei, inclusive na nossa oração, ele nos direciona até na nossa maneira de orar, para que a gente venha pedir da maneira correta, porque assim, gente, ele vai alinhando, entende? Ele vai alinhando, por isso que a Bíblia diz que daí tudo que a gente pedir a gente vai receber, porque quando a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, seu plano está alinhado com o plano de Deus, ele vai responder mesmo a sua oração, gente, porque até a sua oração, ela já está alinhada com o propósito de Deus para sua vida, porque o Espírito Santo já dirige, porque o Espírito Santo dirige até mesmo a sua oração, entende? Ele vai testificando, igual está acontecendo comigo, ele já vai testificando no teu coração aquilo que Deus já aquilo que Deus já liberou para sua vida, aquilo que Deus já tem para sua vida. Então ele testifica no seu coração para você orar em favor daquilo. Eu tenho muitas experiências para contar sobre isso, né? Que eu já contei uma hoje, mas hoje eu vivi outras experiências. Então eu tenho visto isso acontecer na minha vida, do Espírito Santo me direcionar, né, testificar no meu coração para me orar em relação a algo que Deus já liberou sobre a minha vida, que Deus já tem para minha vida. Entende? É só a questão de eu mesmo virar essa chave na minha vida, de eu profetizar e abrir essa porta, porque o céu já liberou sobre a minha vida. Então assim, é extraordinário mesmo, gente, e é sobrenatural, né? A gente não consegue mesmo, a gente não consegue imaginar. Por isso que fala, né, que Deus vai fazer infinitamente mais do que você pede, do que você sonha, do que você imagina. Por quê? Porque não são coisas que você consegue imaginar. Porque vai muito além do que você pensa, do que você imagina. Porque Deus, ele nos surpreende, né? Igual ela falou aqui no final. Se você alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus, a sua vontade com a vontade de Deus, ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender, né? Porque Deus é um Deus que faz infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Então, assim, que a gente possa estar disposto, sabe? Se você quer viver uma vida extraordinária em Deus, se você quer viver infinitamente, né? Se você quer viver infinitamente mais, né, do que você pede ou pensa, se você quer viver algo que os seus olhos não viram, que o seu ouvido não ouviu e que ainda não chegou ao seu coração, você precisa entregar a sua vida para Deus totalmente, sabe? Viver a vontade de Deus, né, para sua vida, dar, né, como eu já falei, em obediência ao Senhor, porque Ele vai te direcionar, só que você precisa ou não só ouvir a voz dele,
Não só ouvir os direcionamentos, mas você precisa obedecer, você precisa pôr em prática tudo aquilo que ele te ensinar no processo, você precisa pôr em prática tudo aquilo que, todas as direções que ele te der, você precisa se posicionar, entende? Você precisa agir naquilo que, né, dentro daquilo que ele colocar no seu coração. Então, começa com o coração, gente, só que a gente tem que agir também. Quando ele começar a dar direcionamento, quando ele começar, né, a requerer algo de você, você precisa obedecer, você precisa se posicionar e você precisa agir conforme, né, as orientações, conforme a vontade de Deus, para que você possa viver essa vida plena, né, e abundante que ele tem preparado para você. E é isso, gente, vou finalizar aqui, já ficou grande já. E vamos fazer a oração final, né, como eu sempre faço aqui com vocês, pra gente poder finalizar o devocional. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprender mais um pouco da sua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir, Pai, ao centro da sua vontade, que o seu Espírito Santo nos guie, Pai, para que possamos, Senhor, ser direcionados por Ti, para que possamos, Pai, viver não a nossa vontade, mas a sua vontade. Não nossos planos, mas os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos traga, Senhor, direção. Senhor, abra nossos olhos espirituais para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que nós sabemos que só quando a gente nos entregar a Ti, Pai, nos render a Ti, é que nós vamos viver, Pai, essa vida plena, Senhor, e abundante que o Senhor tem preparado para nós. Possamos viver para fazer a Tua vontade, Pai, e para que a Sua vontade seja feita na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Espero que Deus tenha falado o coração de vocês. E é isso, gente, né? Para você viver os planos que Deus tem para sua vida, né? Tudo aquilo que Deus tem preparado para você ter uma vida plena, abundante, extraordinária, você precisa fazer a vontade de Deus. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!